Graças a Deus por mais essa oportunidade de nos reunirmos para estudarmos sobre o Espírito Santo. O ponto-chave é conversando com o Espírito Santo, é crescermos na relação, na comunhão, para que sejamos dirigidos por Deus na nossa vida e nós batemos a realizar. O nosso tema de hoje é a fé com obras, mas eu gostaria apenas de fazer uma introdução que está em Atos 1:8, a promessa de Deus, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então eu entendo que essa virtude, ela já é manifesta sob a graça do Espírito Santo para nós, a capacitação do Espírito Santo para nossas vidas. O que vocês entendem sobre essa virtude? Falar da virtude, nós podemos observar que o Espírito Santo é ele que habilita o crente, ou a pessoa que ele vai utilizar para falar algo de acordo com o que no momento está sendo pedido. Quando o senhor acabou de ler esse versículo, eu pude perceber que o Espírito Santo é ele que incapacita. Porque o homem ele pode ter a sua habilidade, ele pode ter a sua competência, mas se tratando das coisas de Deus, o Espírito Santo é que vai capacitar este homem. E essa capacitação, ela vem através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque é uma condição que nós recebemos da parte de Deus, nos aproximarmos do Espírito Santo. Quando eu converso com o Espírito Santo, ele vai me habilitar a realizar as obras que o Pai designou para mim. Porque o próprio Jesus, ele disse que a nós é a incumbência de levar este Evangelho. Então, esse Evangelho só é levado quando o Espírito Santo lhe capacita. E ele capacitando, você tem condição de chegar no alvo desejado. Eu penso basicamente da mesma forma. Essa passagem a gente está falando sobre a ascensão de Jesus para os céus, né? E que nesse momento ele deixaria o Espírito Santo. É legal que logo na sequência eles colocam alguém no lugar de Judas, que é Matias. E nesse momento Pedro já vem e já cita salmos, ele já faz uma exortação e um encaminhamento que a gente entende totalmente sendo uma ação já do Espírito na vida de Pedro, dando autoridade nas palavras para ele, sendo que ele se dizia um homem de duras palavras, e ele já vem com esse respaldo do Espírito para ser realmente um líder da igreja naquele momento e levar a palavra de Jesus. Mateus 3:11, que diz assim: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui tem dois aspectos que eu quero abordar. O primeiro seria com fogo. Espírito Santo com fogo. O que significa esse fogo? O que vocês entendem por esse fogo? Eu entendo que o fogo na nossa história e nas nossas necessidades físicas, ele serve como algo para purificação. Quando você coloca o ouro no fogo, automaticamente ele faz a separação. O Espírito Santo, é redundante falar que ele é santo, porque está no nome dele. Ele não vai habitar em um lugar impuro. É muito lógico, é fato, que para você ter o Espírito Santo, antes você tem que passar pelo fogo, antes você tem que passar pela purificação. E Jesus veio antes fazer a purificação por nós. Ele fez a expiação, ele morreu por nós. Ele foi para o deserto, né? Ele foi para o deserto e além disso ele se sacrificou, sendo imaculado, um cordeiro imaculado. Ele se fez pecado por nós, ele se fez fogo por nós, ele foi ao inferno, recuperou a chave, voltou ressurreto, para só depois disso, só depois de toda essa manifestação, haver a descida do Espírito Santo para habitar em nós. Então realmente a figura do fogo é uma figura que nós podemos associar a Jesus. Levítico 6:13, no Antigo Testamento, nos fala alguma coisa muito importante sobre isso. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então, lá no tabernáculo,
a gente já vê a figura do fogo como uma presença purificadora de Deus. Na queima da oferta tinha o fogo e aqui no tabernáculo tem o fogo. Então eu entendo que está falando para nós que a gente tem que manter essa comunhão com Deus. Esse fogo não deve apagar, essa chama do Espírito Santo não deve apagar na nossa vida. Então, cuidar de fogo não é uma coisa muito simples, né? Manter o fogo aceso. No povo primitivo, a vida deles dependia de manter o fogo aceso. Aqueles que eram guardiões do fogo tinham uma responsabilidade muito grande. Com o inverno, com o frio, com chuva, eles tinham que manter o fogo aceso, porque o fogo dependia da vida deles, né? Tanto para afugentar os animais, como para preparar os alimentos. É muito legal se pensar que tem que existir uma questão de equilíbrio dentro da manutenção do fogo. Você não pode pegar muito fogo, você não pode pegar pouco fogo. E aí isso depende do ambiente. Muito fogo você perde controle. E depende do ambiente. No inverno você tem que pegar mais fogo. No verão você tem que pegar menos fogo, mas você tem que pegar fogo. E aí a gente tem que virar quase que um bombeiro. Em alguns momentos a gente é chamado para exortar algumas pessoas que você tem que apagar um pouco o fogo dela, porque ela está com muito fogo. E não estou falando isso numa questão carnal. É uma questão espiritual. Na relação espiritual perdeu o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio. Porque se você não tiver cuidado, esse fogo ele pode ser benéfico, mas ele também pode prejudicar. Porque tudo que vai além do normal, ele perde-se o que você acabou de falar, o equilíbrio. E outra coisa que eu observo é que para que este fogo permaneça aceso, há vários cuidados. Tem que reparar-se, porque uma coisa que pode apagar o fogo é a cinza. Porque se você não cuidar... E a cinza é gerada no próprio processo da combustão. Exatamente. Então tem todo um processo. O fogo velho. Exatamente. Se você não tiver cuidado e estiver atento como permanecer este fogo aceso, tem vários objetos que vai, eu vou cuidar do fogo para ele permanecer aceso. Reparar sempre se as cinzas não estão querendo afugentar este fogo. E uma coisa importante que você colocou, que é o momento que você tem que, no aspecto espiritual, você tem que advertir alguém sobre este fogo. Porque o fogo demasiadamente, ele pode prejudicar. Tudo tem que ser limitado, tem que ter o seu limite, tem que ter a palavra certa, a dose certa. É o que a Bíblia fala para nós sermos moderados, né? Para nós sermos equilibrados. Isso fala para nós então que temos que orientar as pessoas que estão ao nosso redor para que sejam equilibradas na relação espiritual, na relação humana, na relação familiar. Quer dizer, a pessoa tem a família, não pode abandonar a família para viver uma vida totalmente espiritual, não se ele quer viver uma vida totalmente espiritual, não constitua a família, né? Então ele faça a vocação do celibato dele, não constitua a família. A partir do momento que ele constituiu família, que ele assumiu a responsabilidade da família, ele tem que zelar por esse compromisso assumido. Vocês entendem assim? De acordo com o que nós estudamos e às vezes vemos, há aí uma colocação que é correta o que o senhor está falando. Porque às vezes, como pastor, nós orientamos a igreja, até os membros em si, na sua totalidade, que primeiro é Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Porque se eu me dedicar muito à igreja e não cuidar da minha casa, eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque se eu não sei administrar bem a minha casa, como eu vou administrar a casa de Deus? Primeiro é a minha família. E isso daí ocorre muitos erros no meio evangélico, na sua totalidade, que muitas pessoas se dedicam muito às coisas espirituais, esquecendo que ele tem uma vida, que ele está inserido em uma sociedade, que ele tem a família para cuidar. E isso leva muitos a família não está bem estruturada. Eu colocaria até uma questão da evolução social tecnológica das profissões, né? A pessoa, o mundo dinâmico e o profissional tem que estar se adequando, renovando,
E às vezes a pessoa, por ter uma vida focada na religiosidade, ele não se atualiza. Passado 10 anos, ele está totalmente à parte ali ao mercado que ele trabalha. Resultado, gera desemprego e vem luta para a família. E ele não entende por quê. E até a própria questão do Evangelho. O Evangelho passa a funcionar de outra forma. Hoje em dia nós não evangelizamos mais através de som em cima do carro. Isso funciona? Funciona. Talvez funcionou mais num determinado momento. Hoje em dia o nosso evangelismo pode ser muito mais impactante e mais penetrante dentro de uma rede social, dentro de um WhatsApp, dentro de algum outro mecanismo que antigamente poderia ser taxado até de algo impuro, enfim. É como quando surgiu o rádio, né? Sim. Se atribuía ao rádio, à televisão, como instrumentos do maligno, e hoje tem se demonstrado ser altamente úteis na obra do Senhor. Tudo é questão de como se utiliza, né? E João Batista, ele está dizendo assim: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então João está declarando que Jesus vai batizar a partir daí, a partir de então. Então o que nós entendemos? Que quando o Espírito Santo repousa sobre Jesus, ele inicia em Jesus uma nova fase, vamos dizer assim, na fase da vida terrena de Cristo. Que a partir daí Jesus começa o seu ministério, a partir daí Jesus começa com o milagre de Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, e o Espírito Santo assiste Jesus durante toda a trajetória, leva para o deserto, vem a provação, as obras, a morte, a ressurreição pelo Espírito. Então veja que interessante, a partir daí Jesus passa a batizar com o Espírito Santo. Agora, nós não vemos Jesus batizar com o Espírito Santo durante o seu ministério. Sim. Ainda que ele falou para os discípulos: eis que vos dou virtude, e vocês irão, em meu nome expulsarão os demônios. Então eles receberam o poder. Mas a manifestação do batismo com o Espírito Santo só após a subida e a ascensão de Cristo para o céu. Então, veja que essa profecia de João, ela se cumpre em Cristo após a sua ascensão, que ele vos batizará com o Espírito Santo. E nós podemos até observar que essa promessa ela foi dada através também do profeta Joel, no capítulo 2. Eu tinha até marcado aqui também. Então, aí, o versículo 28, ele vai dizer: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aí ele vai dizer no versículo 30: e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coisas e colunas de fumo. Aí você observa aqui que ele vai falar da efusão, né, desta promessa, a efusão do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo como uma efusão, como algo que vai preencher um vazio que se encontra. E o profeta Joel ele já está falando da descida do Espírito Santo que vai acontecer no período que Jesus ele é ascendido aos céus. E aqui vai mais além, aqui vai até o terrível dia do Senhor, a grande tribulação, essas coisas mais distantes, né? Era isso que Joel já falava acerca disso. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa que está reservada somente lá para a igreja primitiva. O Espírito Santo ele vem desde lá do princípio. Eu até observando, no capítulo 1 de Gênesis, e a partir do versículo 2, ele vai dizer que o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Esse Espírito era o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era dado por medida. Cada um que recebia uma medida, uma porção. Então, a manifestação era dada por medida. E aqui nós observamos que o escritor de Gênesis ele vai dizer: olha,
a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus já pairava sobre as águas, já estava presente. Também ainda falando do Espírito de Deus, lá em João no capítulo 33 e versículo 4, ele vai dizer: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então são as obras do Espírito Santo. Ele é aquele que dá a vida. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós vemos que o Espírito Santo, como pessoa, ele tem liberdade de se mover e de se manifestar. Ele não é um serviçal nosso, um serviçal da igreja ou de um pastor que o queira fazer demonstrações ilúdicas, alguma coisa como se ele fosse um servo. Na realidade, ele é uma pessoa e ele tem liberdade de se manifestar onde quer. E assim aquele que está nele, que tem uma relação com ele, é como o vento. Ele não sabe onde vem nem para onde vai. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. E é isso que nós objetivamos, ser dirigidos pelo Espírito Santo, para que a nossa vida seja próspera, abençoada e possamos realizar alguma coisa relevante para a obra do Senhor. E que os irmãos que estudam conosco, que compartilham esse estudo, possam ter as suas vidas dirigidas pelo Espírito Santo. Que eles possam verdadeiramente serem instrumentos na mão de Deus. Serem vasos separados para o Senhor. Como os profetas foram no passado, como os apóstolos foram. Tem uma frase de um escritor que eu gosto muito, do C.S. Lewis, que ele diz exatamente isso sobre a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é muito diferente de Satanás. Ele é totalmente oposto. Satanás, quando ele entra na vida da pessoa, ele entra para roubar, matar e destruir. E ele usa a figura de que Satanás ele estupra, quando o Espírito Santo ele só flerta. O Espírito Santo é suave, o Espírito Santo é puro, e ele vai chegar em você de uma maneira muito dócil. Ele não vai invadir você. Ele não vai bater na porta. Ele vai bater na porta, ele vai ser suave, manso, para que ele possa adentrar em você, se você permitir, e ali ele fazer morar. Amém. Deus abençoe os amados irmãos, Deus abençoe a todos que têm compartilhado conosco nessa obra. Que a bênção do Senhor seja sobre toda a vossa casa. Saúde os amados irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo ao canal da Missão Amigos, no YouTube, onde você terá informações sobre mensagens da missão, estudos bíblicos, música para seu enlevo espiritual e também informações dos projetos missionários em andamento e outros em desenvolvimento. Curta o vídeo que encaminhamos, se inscreva no canal, compartilhe com seus contatos e assim você estará ajudando no crescimento da obra missionária. Que Deus os abençoe, rogamos as vossas orações, a vossa participação no projeto.